Olá, eu sou Joyce Nascimento, médica reguladora, cardiologista e ecocardiografista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o protocolo de acesso à consulta em cardiologia. Quando a gente fala dos protocolos de acesso, todos eles, além do de cardiologia, o de cardiologia também é uma ferramenta fundamental na regulação de consultas, que permite uma gestão mais eficaz e eficiente dos recursos disponíveis e garante que os pacientes recebam o cuidado adequado no momento oportuno. Então, é bem importante dar essa atenção especial a esses protocolos para que a gente consiga fazer essa gestão mais eficaz e eficiente e para que o paciente seja beneficiado. Sobre o protocolo de cardiologia, ele tem vários pontos. Nós vamos abordar cada um deles detalhadamente para que possamos entender cada patologia e classificar o paciente adequadamente. O primeiro ponto que nós vamos conversar é sobre a hipertensão arterial sistêmica e vem a pergunta: quando eu devo encaminhar os pacientes? Porque nem todos os pacientes deverão ser encaminhados para avaliação especializada. Alguns pacientes hipertensos poderão ser acompanhados na atenção primária à saúde. Então, quem eu deverei encaminhar? Aqueles pacientes com hipertensão resistente, ou seja, quando tem uma pressão arterial acima das metas, mesmo com o uso de 3 medicamentos antihipertensivos em dose máxima e preconizadas e toleradas, sendo um deles o diurético, por exemplo, hidroclorotiazida, clortalidona. Então, o paciente toma 3 medicamentos, sendo um deles um diurético, e mesmo assim não consegue atingir a meta pressórica, então é considerado uma hipertensão resistente e esse deverá ser encaminhado para avaliação especializada com o cardiologista. Além da hipertensão resistente, pacientes com hipertensão associada a alterações em órgãos-alvo, como por exemplo um paciente que é hipertenso e tem uma disfunção renal que entrou em hemodiálise, então esses pacientes também deverão ser acompanhados com o cardiologista. E aqueles pacientes que têm um histórico recente de internação ou atendimento de urgência por complicações como insuficiência cardíaca ou síndrome coronariana aguda. Lembrando que são pacientes que foram com pico pressórico e complicações, como insuficiência cardíaca ou uma doença coronariana. Não são aqueles pacientes, por exemplo, que fazem pseudohipertensão, ou seja, uma ansiedade e aí vai para o hospital com pico hipertensivo, ou que está com muita dor e de repente faz um pico hipertensivo. Não, o que a gente está falando é pacientes que por conta da hipertensão fazem alguma complicação que precisam procurar o serviço de pronto atendimento. Então, o paciente deverá ser avaliado com exame físico, exames complementares, nada disso é obrigatório para o encaminhamento, mas se houver, deverá ser especificado na ficha de encaminhamento. E aí nós vamos classificar esses pacientes em vermelho, aqueles que tiverem hipertensão resistente associada a comorbidades descompensadas, ou seja, um paciente com hipertensão resistente que esteja com diabetes descompensada ou que tenha uma doença coronariana que esteja fazendo dor torácica. Então, esse paciente será classificado como vermelho e terá prioridade no agendamento. Como amarelo, aqueles pacientes que têm hipertensão resistente, mas as comorbidades estão compensadas, ou que vá investigar uma hipertensão secundária. E quando é que a gente vai pensar numa hipertensão secundária? Aqueles pacientes, por exemplo, que têm o diagnóstico de hipertensão muito jovens, com menos de 30 anos, ou que tem hipertensão resistente e que se torna refratária, ou seja, usa mais de 5 drogas e mesmo assim não controla a pressão, a gente acende o alerta para pensar numa hipertensão secundária e não uma hipertensão essencial. E verde são aqueles pacientes com hipertensão controlada, mas com comorbidades que exigem avaliação especializada com o cardiologista. Então, perceba que aquele paciente que é hipertenso, mas só usa, por exemplo, um losartana,
um losartana com hidroclorotiazida, eles são pacientes que não deverão ser encaminhados para avaliação especializada. Eles deverão ser acompanhados na atenção primária à saúde. Caso haja uma dessas complicações, é que deverão ter a avaliação do cardiologista. Aqui eu trago um exemplo, né? Essa é uma ficha do CISREG e a gente vê essa solicitação que a justificativa é picos hipertensos. Eu acredito que queria falar picos hipertensivos. Então, vocês percebem que com essa justificativa eu não consigo classificar bem o paciente. Eu não consigo nem saber se ele vai ser acompanhado na atenção primária ou se ele precisa de avaliação especializada. Então, faltou me dizer o que é que o paciente está usando, as comorbidades associadas. Faltou me dizer muita coisa para que eu conseguisse classificar esse paciente adequadamente e para que eu conseguisse regular e dar a prioridade adequada ou não. Então, essa solicitação poderia estar um pouco melhor para que a gente conseguisse regular melhor o paciente. O segundo ponto que nós vamos tratar agora é os pacientes com a outra patologia, que é a arritmia. Então, quando nós vamos encaminhar aqueles pacientes que têm um diagnóstico estabelecido de arritmia cardíaca. E aqui eu chamo sua atenção. Os pacientes que têm o diagnóstico, muitas vezes os pacientes sentem palpitação, taquicardia e aí eles falam, eu tenho arritmia, porque acham que palpitação e taquicardia são sinônimos de arritmia. E não é verdade. Então, lembrar de fazer uma anamnese detalhada e perguntar ao paciente, você já teve o diagnóstico? Você fez um eletrocardiograma ou um Holter ou um teste ergométrico que deu o diagnóstico de arritmia ou você está sentindo o coração acelerado, você está com palpitações e acha que tem arritmia, certo? Porque se o paciente acha que tem arritmia, ele deverá ser investigado até chegar ao diagnóstico. Mas se o paciente já tem arritmia, ele realmente precisa de um acompanhamento especializado. Outro critério para estar acompanhando com o cardiologista é um paciente que faz síncope ou pré-síncope precedida de palpitações, ou seja, paciente que desmaia e antes de desmaiar sente palpitação. E não só a palpitação, dor torácica, uma síncope que a gente acredite que tenha origem cardiológica. Ele fala também no protocolo sobre alterações do ritmo cardíaco observados em avaliação clínica ou documentados por exame em pacientes sintomáticos, ou seja, fez um eletrocardiograma e viu extrasístole ventricular e o paciente está muito sintomático, esses também poderão ser encaminhados. E o paciente que tem histórico de internação recente devido a uma arritmia. Então, esse já tem o diagnóstico e, além disso, ainda precisou de internamento. Então, este deverá ser encaminhado. Quando a gente fala da classificação, os pacientes com arritmia que fazem insuficiência cardíaca ou insuficiência coronariana, ou seja, fazem dor torácica, fazem dispneia junto com arritmia, são pacientes de maior risco e serão classificados como vermelho. Um paciente que faz uma síncope, ou seja, um desmaio de provável etiologia cardíaca também, serão classificados como vermelho. Amarelo são aqueles pacientes com fibrilação atrial ou flutter atrial, com história que fez tromboembolismo ou que tenha necessidade de anticoagulação. Então, esses pacientes deverão ser avaliados e, caso necessário, deverão ser encaminhados com a classificação amarelo. Pacientes que tenham pré-excitação ventricular, taquicardia ventricular não sustentada, canalopatias. Então, todos esses que nós estamos citando aqui são arritmias que tiveram o diagnóstico, sendo que estão compensadas. Então, deverão ser encaminhadas com a classificação amarela. Verde são aqueles pacientes com extrassistolia frequente e sintomática. E azul, aqueles pacientes com investigação de palpitação de origem indeterminada. Ou seja, aqueles pacientes que acham que têm arritmia, talvez não conseguiram investigar bem na atenção primária, então eles poderão ser encaminhados, mas com a classificação de risco azul, ou seja, não terão prioridade.
virão para investigar depois dos pacientes que já têm o diagnóstico, que são de alto risco, que são sintomáticos, certo? Aqui eu trago uma ficha do CISREG e aqui eu quero dizer que é uma ficha muito bem preenchida, que a gente fica muito feliz quando recebe. É um paciente, a justificativa aqui, ó, flutter e fibrilação atrial, paciente portadora de hipertensão com insuficiência cardíaca, refere dispneia de esforço, edema de tornozelos e o eletro demonstrou uma fibrilação atrial. Excelente, perfeito. Aqui está dizendo qual é o diagnóstico da arritmia, diz que o eletro demonstrou uma fibrilação atrial. Está dizendo as comorbidades que o paciente tem associado, ou seja, é um paciente hipertenso e com insuficiência cardíaca. E está dizendo também que o paciente está sintomático. Aqui diz, né, que o paciente tem dispneia de esforço e edema de tornozelos. Então, perfeito. Diz o diagnóstico, diz as comorbidades, diz que está sintomático. Esse paciente eu classificaria aqui como um paciente vermelho, né? Tem uma arritmia associada à insuficiência cardíaca sintomática. Então, perfeito essa ficha aqui do CISREG, esse encaminhamento, eu conseguiria regular muito bem e dar a prioridade adequada que o paciente merece. Agora nós vamos tratar de duas patologias que eu gostaria de tratar junto porque tem muita relação, é a doença arterial coronariana e a dor torácica ou pré-cardialgia. E aí, quando é que nós vamos encaminhar? Aqueles pacientes que tiveram um passado de infarto ou de cirurgia de revascularização, conhecida como ponte safena, ou angioplastia, ou seja, o paciente inseriu um estente na artéria coronária, que já tem a doença coronariana conhecida, que tem uma angina, ou seja, uma dor torácica coronariana com mudança do padrão, ou seja, um paciente que tinha uma dor torácica e que de repente mudou. Antes só acontecia quando ele subia um lance de escadas e agora acontece quando ele vai tomar banho. Então mudou o padrão, piorou, a angina vem agora com pequenos esforços, então também deverá ser encaminhado. Paciente que tem angina estável, com comorbidades descompensadas, que tem um histórico recente de internação ou atendimento na urgência devido à síndrome coronariana aguda. Além desses, esse grupo que a gente falou aqui foi dos pacientes que já têm o diagnóstico de doença coronariana, ou seja, de obstrução nas artérias do coração. Mas também tem aqueles pacientes que se queixam de dor torácica e que a gente tem que investigar. Então, quais são os pacientes que eu vou encaminhar para que o cardiologista investigue? São aqueles pacientes que têm uma dor torácica sugestiva de angina. E como é uma dor torácica sugestiva de angina? É aquela dor torácica que é em aperto ou em peso, ou até em queimação, uma dor difusa que pode irradiar para a região de pescoço e mandíbulas, também para membros superiores, não só o esquerdo, mas para ambos os membros superiores, que vem normalmente ao esforço e melhora ao repouso ou ao uso de nitrato. Essa é uma dor torácica característica de proveniente do coração. Então, esses pacientes deverão ser encaminhados para uma investigação especializada. Lembrando que os casos de angina instável ou suspeita de infarto são situações que requerem avaliação de urgência. Ou seja, se você suspeita de um desses dois casos, um infarto ou uma angina instável, são síndromes coronarianas agudas, então deverão ser encaminhadas para um serviço de pronto atendimento. O paciente não deverá ficar esperando até o agendamento de uma consulta com o cardiologista. Então, é bem importante uma anamnese detalhada para que consiga dar o diagnóstico. Se é uma síndrome coronariana crônica, ou seja, deverá ser regulada ambulatorialmente, ou se é uma síndrome coronariana aguda, que deverá ser encaminhada para um serviço de pronto atendimento. E aí a gente pode classificar esses pacientes, eu vou colocar como vermelho os pacientes pós-infarto, pós-cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia, que estejam sintomáticos. Caso não estejam sintomáticos, serão classificados como amarelo e os demais casos como verde. Já no caso de dor torácica, uma dor torácica típica
que é aquela que eu expliquei há alguns minutos, elas deverão ser encaminhadas com a classificação vermelho. Já se for uma dor torácica atípica, serão classificados como amarelo. Aquela atípica é uma dor torácica enfurada, bem localizada, o paciente consegue apontar muitas vezes com o dedo, não tem radiação, não tem relação com esforço, muitas vezes piora a movimentação, a palpação, então são pacientes com dor torácica atípica, eles serão classificados como amarelo. E os demais casos serão classificados como verde. Aqui eu trouxe outro exemplo, é um paciente, a justificativa, um paciente de 80 anos, com histórico de infarto agudo do miocárdio extenso em 2010, com comprometimento cardíaco, ou seja, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, vem sem acompanhamento e sintomático do ponto de vista respiratório. Perfeito. Essa solicitação foi perfeita. Aqui está exemplificado que o paciente já tem um passado de infarto, um paciente que teve complicações do infarto, ou seja, insuficiência cardíaca, e descreve que o paciente está sintomático, que tem dispneia, que tem alteração no aparelho respiratório. Então, perfeito. Descreve tudo, descreve o passado de doença coronariana, descreve que teve comprometimento e descreve que tem sintomas. Desse jeito eu consigo regular bem esse paciente e consigo dar a prioridade que ele merece. Aqui eu tenho um segundo exemplo, que aí a justificativa só vem como dor. E aí eu não consigo saber nem se é dor torácica. Imagino que sim, porque recebemos na solicitação de cardiologia, mas não vem a localização da dor, não vem a irradiação, não vem nada, fator atenuante, fator desencadeante, então fica bem difícil saber até se o paciente é vermelho, se é amarelo, se é verde, então fica bem difícil. Então, atenção no preenchimento da ficha de encaminhamento, de solicitação, de avaliação especializada para que a gente possa regular direitinho. Então, lembrando, o importante descrever características, fatores agravantes e atenuantes da dor para que a gente consiga caracterizar. O próximo ponto que nós vamos falar é sobre insuficiência cardíaca, um assunto também bem prevalente e que é importante saber quando encaminhar. Então, nós vamos encaminhar os pacientes que já têm o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas que têm a modificação recente no quadro clínico, como uma piora de classe funcional, que nós vamos citar um pouquinho essa classificação de NIRA mais na frente. Um paciente que persiste em classe funcional 3 ou 4, ou seja, aquele paciente que tem dispneia aos pequenos esforços ou até dispneia em repouso. Paciente que tem a suspeita clínica de insuficiência cardíaca, mas não consegue investigar bem na unidade básica de saúde. E aqueles pacientes que tiveram internação recente por insuficiência cardíaca descompensada. Então, todos esses deverão ser encaminhados. Quando a gente fala aqui da classificação de NIRA, é uma classificação bem importante, que é baseada apenas na história clínica do paciente, numa anamnese bem feita. Então, na própria unidade básica de saúde, nós conseguimos estabelecer em qual classe funcional o paciente está e se ele tem prioridade no agendamento especializado. Então, a classe 1 é aquele paciente que é assintomático, tem insuficiência cardíaca, mas não tem sintomas, né? A atividade física rotineira não causa sintomas. Já a classe 4 é o paciente que tem incapacidade de desempenhar qualquer atividade física sem desconforto. Ou seja, ele faz sintomas de insuficiência cardíaca mesmo em repouso. Então, é importante, né? Aquele paciente que é classe funcional 1, ele é menos grave. O 4 é mais grave. Então, com certeza, o paciente com classe funcional 4 deverá ter prioridade no agendamento. Então, é bem importante deixar isso bem descrito. E aí, consequentemente, nós vamos classificar o paciente vermelho como uma insuficiência cardíaca de difícil controle, ou seja, aquele paciente que persiste em classe funcional 3 ou 4, mesmo em uso de medicações otimizadas, então esse paciente tem que ter acompanhamento especializado. Pacientes que tenham
doenças associadas ou que promovam a descompensação serão classificados como amarelo e os demais casos como verde. Então, esse paciente com insuficiência cardíaca deverá ser acompanhado com o especialista, mas lembrando de, no encaminhamento, deixar todos esses detalhes para que o paciente possa ser bem regulado. Aqui um outro exemplo, na ficha de encaminhamento, diz que é um paciente com hipertensão de difícil controle e uma insuficiência cardíaca em investigação. Gostei desse encaminhamento, diz que o paciente tem suspeita de insuficiência cardíaca e que tem uma comorbidade, que é a hipertensão de difícil controle, ou seja, que está descompensada. Então, esse paciente com certeza tem indicação de avaliação especializada. Agora, um outro grupo, que é o grupo das miocardiopatias. Na verdade, a gente pode tratá-los junto com o grupo de insuficiência cardíaca. A miocardiopatia causa insuficiência cardíaca. E aí, o protocolo fala sobre os pacientes com miocardiopatia periparto ou aqueles pacientes com descompensação cardíaca. Quando a gente fala da prioridade para a regulação, aqueles pacientes com miocardiopatia, seja qual for o tipo, que tenha difícil controle, será classificado como vermelho. Então, assim como lá na parte de insuficiência cardíaca, esse paciente sintomático era classificado como vermelho, aqui na miocardiopatia também. Amarelo, aqueles pacientes que tenham doenças que promovam a descompensação, e verde, os demais casos. Então, esses pacientes com miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia periparto, deverão ter acompanhamento com o especialista. Eu já tinha dado um exemplo na insuficiência cardíaca, acredito que na miocardiopatia ele se enquadre no mesmo exemplo. Agora, falando sobre valvopatias e sopros, nós vamos encaminhar os pacientes que têm alteração de ausculta, quando você exclui causas clínicas como anemia, essa parte é bem importante, porque a gente sabe que existem os sopros fisiológicos. Pacientes gestantes podem evoluir com sopro, pacientes com hipertireoidismo podem evoluir com sopro, mas a causa não é cardiológica, é uma causa clínica. Pacientes com anemia. Então, é importante que na unidade básica de saúde sejam descartadas essas causas que causam sopros, mas que não são decorrentes de valvopatias. Além disso, deverão ser encaminhados pacientes com diagnóstico de valvopatia, aquele paciente que já fez um ecocardiograma, que já deu o diagnóstico de estenose mitral, por exemplo, de insuficiência aórtica. Então, esses pacientes deverão ser acompanhados com um especialista. Lembrando que aqueles pacientes que no ecocardiograma veem uma estenose ou insuficiência discreta ou leve, eles não precisarão de acompanhamento com especialista. Apenas os pacientes com estenoses ou insuficiências moderadas a importantes é que deverão ser encaminhados, porque esses deverão ter um acompanhamento de perto para que seja indicado ou não a cirurgia no momento oportuno. E além do diagnóstico de valvopatia, aqueles pacientes no pós-operatório recente de valvuloplastia também deverão ser acompanhados com o especialista. Nós vamos classificar o paciente como vermelho, aquele que tenha sopro e sinais de descompensação cardíaca, ou seja, aquele paciente que eu dei o diagnóstico de um sopro na ausculta lá na unidade básica de saúde e ele está dispneico, ele está com edema, ele não consegue fazer nenhum exercício físico. Esses a gente vai classificar como vermelho, ou aqueles que já têm o diagnóstico e que estão sintomáticos. Amarelo serão aqueles pacientes com sopro ou que já têm o diagnóstico e têm os sintomas leves a moderados, como dispneia só aos grandes esforços. E verde são aqueles assintomáticos, ou seja, eu tenho o diagnóstico de uma valvopatia, mas eu estou estável, é apenas para acompanhamento de perto. Então, esse será classificado como verde. Aqui eu trago um exemplo também do nosso sistema do CISREG. A justificativa está descrito: paciente de 60 anos, tabagista de grande monta, com sopro sistólico em foco aórtico e queixa de palpitações. Solicito avaliação da cardiologia. Também gostei muito dessa justificativa. Aqui está descrito bem que o paciente
a comorbidade, né? Ele é tabagista, tem descrita a idade, tem descrito que ele tem um sopro, mas não diz só um sopro. Diz que tem um sopro sistólico em foco aórtico. E ainda diz as queixas, diz que tem palpitações. Então, é excelente. Assim eu consigo ver que esse paciente tem indicação de uma avaliação especializada. Já consigo imaginar qual é o diagnóstico do paciente, né? Uma estenose aórtica, provavelmente, já que é um sopro sistólico em foco aórtico. Então, é excelente. Com essa justificativa, eu consigo regular bem o paciente. Mais um ponto, né, do protocolo de cardiologia é o parecer cardiológico pré-operatório. No geral, nós vamos encaminhar todos os pacientes que necessitem, porque se o paciente vai para uma cirurgia e o cirurgião pediu o parecer cardiológico, então todos esses deverão ter o parecer para que possam fazer a cirurgia. Nesse caso, nós vamos focar mais, na verdade, na classificação de risco, né? Então, aqueles pacientes que terão a cirurgia oncológica têm grande prioridade na nossa regulação. Então, é bem importante, quando for encaminhar o paciente, descrever qual é a cirurgia. Não colocar, por exemplo, só cirurgia ginecológica, porque uma cirurgia ginecológica pode ser por conta de um mioma, que é uma patologia benigna, ou pode ser por conta de um câncer de endométrio, por exemplo, que é uma patologia maligna. Então, é bem importante descrever bem qual é a patologia, qual é a cirurgia proposta. Então, esses pacientes que vão ser submetidos a cirurgias oncológicas ou que tenham lesões que causam perda funcional serão classificados como vermelho. Amarelo serão aqueles pacientes que têm cirurgias associadas a quadros dolorosos, ou seja, aqueles pacientes que têm um problema, pedra na vesícula, né? Uma colelitíase. Então, eles têm muitas dores abdominais, então deverão ter prioridade. Ou pacientes que têm, por exemplo, uma hérnia, precisa fazer uma hernioplastia e isso está atrapalhando muito o trabalho por conta de dor e ele acaba tendo que ser afastado. Então, também serão classificados como amarelo e terão uma prioridade. Cirurgias de grande porte também terão prioridade como amarelo e os demais casos serão risco verde, ou seja, o paciente que apenas vai fazer a exérese de um sinal, esse paciente será classificado como verde. As cirurgias oncológicas com certeza serão agendadas primeiro. Então aqui eu trago mais um exemplo, né? Foi solicitada uma avaliação cardiológica pré-operatória, mas não foi descrito por qual motivo. Eu devolvi a solicitação perguntando e aí sim, essa pessoa respondeu que seria para a cirurgia do túnel do carpo. Então aqui eu consigo ver que não é uma prioridade vermelho, por exemplo, eu consigo dar a prioridade adequada para a situação determinada. Então, bem importante lembrar de colocar a descrição da cirurgia proposta. Junto com o parecer de cirurgia, tem o parecer para atividades físicas e quem é que precisa passar para um cardiologista antes de fazer atividade física. Então, deverão ser encaminhados os pacientes que são do grupo esportista, ou seja, pacientes que fazem atividades físicas regularmente, esses deverão ser encaminhados. No caso de mulheres com mais de 45 anos, homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos. Então, esses que fazem atividade física regular e têm maior que 45 anos no caso de homens ou maior que 55 anos no caso de mulheres, deverão ser encaminhados para uma avaliação especializada. Além desses, também os pacientes que tenham comorbidades ou doenças crônicas e também os pacientes que fazem parte do grupo atleta. Esses, independente da idade, deverão ser encaminhados para uma avaliação especializada e ser liberado para fazer essas atividades de alta intensidade. Então, é bem importante nesse grupo de atletas ter a avaliação do especialista, do cardiologista. E aí, todos esses, como é para atividade física, serão classificados como verde, né? E aqui a gente só repete quem deverá ser encaminhado. Então é isso, espero que tenha ficado bem claro, espero que ajude
a fazer essa regulação eficaz para que o principal beneficiado seja o paciente, tendo a prioridade adequada. Obrigada.